A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, amém? Muitíssima gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade, que traz todos vocês aqui de segunda a sexta, de meia-noite e 7 até 1h24 da madrugada, nessa igreja virtual do nosso Senhor Deus, @Igrejas Benditas, para estarmos todos juntos, ao vivo, em um só Espírito. Colossenses capítulo 2, versículo 5. Mesmo que ausentes quanto ao corpo, estamos juntos em um só Espírito. Tudo para mais honra e glória ao nosso Deus Todo-Poderoso, ao vivo agora em todas as redes sociais, para mais de 25 países. Então, independente de onde ou como estiverem nos acompanhando, sejam todos vocês muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Eu me chamo Milena e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, as Escrituras Sagradas; números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática; e cores, que é o que explica as cores de fundo dos nossos cenários e as cores de nossas vestes santas, que são utilizadas somente nas atividades de santidade do nosso Senhor Deus. Nós não usamos e nem podemos utilizá-las no nosso dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote, pois a Bíblia Sagrada só permite trabalhar com essas 3 funções quem tem essas 2 autoridades espirituais. E por nós termos apóstolo e também sacerdote, que nós estamos aptos para ministrar para vocês, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. E lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia, examine na Bíblia Sagrada, em Mateus 10, versículos 41 e 42, Lucas 11, versículo 41 e 42, e João 15, versículo 15, e veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel, como está escrito nas Escrituras Sagradas. E o meu dever é cumprir a missão dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, de ministrar 7 livros e 7 capítulos das Escrituras Sagradas, com orações, e ser um canal para o Espírito Santo do nosso Senhor Deus falar ao coração de todos os 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus, que irão se assentar no trono, e de todos aqueles que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas, para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livres. Lembrando a todos vocês que eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada, que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre houveram os sorteios, que é para que não houvessem manipulações de sentimentos, interesses ou emoções dos seres humanos, entregando sempre a total direção ao Senhor Deus, para que seja feita a vontade dele. Como é possível examinar, dentre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, onde houveram os sorteios, nos livros de Atos, capítulo 1, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24, 1 Crônicas, capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, versículos 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, versículo 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E conosco não é diferente. Estamos aqui para ser um canal, um caminho, instrumento do nosso Senhor Deus, para falar ao coração de todos vocês, sem dogmas, sem costumes, sem religiosidade, sem nada que venha do ser humano, muito menos do maligno. Apenas a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo. E eu estarei apresentando para vocês, antes de darmos início às orações e às ministrações, estarei apresentando uma das nossas novas denúncias com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, que é muito importante para a nossa edificação, porque é material de trabalho para fazermos a nossa obra para com o Senhor Deus. E a denúncia é a denúncia de número 59, a primeira que eu estarei apresentando a todos vocês. Muita atenção, você tem que fazer muita atenção. Você tem que
Eita glória! Muita atenção! Você tem que ter prazer em fazer o que é verdadeiro e certo no culto verdadeiro ao Senhor Deus, de adoração em espírito e em verdade. João 4, do 21 a 26. Pois o culto verdadeiro não é para você se divertir ou fazer do jeito que quer ou que você está precisando. E se você ou quem você trouxer para nós das 12 igrejas virtuais que provar na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo e que a sua igreja está fazendo o culto verdadeiro de adoração em espírito e em verdade ao Senhor Deus, o Todo-Poderoso, com base na Bíblia Sagrada, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem de número 20 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos e verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. E lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento dessa primeira proposta com essa mensagem disponível em nossos canais. E vamos à ministração da oração para darmos início aos sorteios da palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal, para ministrar a tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria. E com o poder que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, chegando juntamente com essa ministração da tua palavra, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas agora conosco, nesta madrugada, na tua igreja virtual, @igrejas benditas. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Sejam membros dessa igreja virtual, @igrejas benditas, escolhendo o número de 1 a 12 e seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários, dizendo: eu sou membro da igreja virtual, Igrejas Benditas, e sou o rebanho bendito de número, e coloca o número de 1 a 12, do qual você escolheu fazer parte, porque sendo membro de nossas igrejas virtuais, toda live de segunda a sexta, você estará recebendo no mínimo 3 livros e 3 capítulos das Escrituras Sagradas, com orações, e toda madrugada o nosso sacerdote e apóstolo estará orando por você. E uma vez por semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte, para todos aqueles que são inscritos, ou seguidores, ou membros, ou ofertantes de nossas igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Hoje eu estarei sorteando os rebanhos benditos de número par, mas também estarei informando um livro e um capítulo para os rebanhos benditos de número ímpar. Lembrando por que de rebanho, por que bendito, por que ímpar e par. Rebanhos, porque o Senhor Deus deixou claro que nós somos os seus rebanhos. E como lá em João capítulo 10, o Senhor Jesus Cristo afirmou que Ele é o nosso único e verdadeiro bom pastor. E bendito é uma classe com promessas nas Escrituras Sagradas. Entre eles, Salmo 118, versículo 26. Bendito que vem em nome do Senhor. E em Mateus capítulo 25, do versículo 31 ao versículo 46, aqueles que serão chamados de benditos do Pai, porque em nome do Senhor Jesus amaram aos pequeninos irmãos através de atitudes. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Ímpar e par, porque o Senhor Deus deixou claro que não é bom que o ser humano ande só. Livro de Gênesis capítulo 1.
E em Lucas capítulo 10, o Senhor Jesus, ao enviar os 70, enviou todos eles de 2 em 2, para que ninguém ande só, e andemos sempre com a presença do Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus Cristo, aonde quer que nós estivermos. Vamos iniciar o sorteio dos rebanhos. Escolha o seu número de 1 a 12, para no decorrer dessa live estar recebendo uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Rebanho bendito par de número 10 e rebanho bendito ímpar de número 9. São os primeiros a receberem uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E o primeiro livro a ser ministrado é o livro de 1 João, que contém 5 capítulos. Livro de 1 João, que contém 5 capítulos, é o primeiro livro que estará sendo ministrado nesta madrugada, para que todos nós venhamos a aumentar a nossa fé, pois como está escrito em Romanos capítulo 10, versículo 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor Deus. E o livro de 1 João capítulo 2. 1 João capítulo 2, para a meditação do rebanho bendito par de número 10, 1 João capítulo 2. E para o rebanho bendito ímpar de número 9, livro de 1 João capítulo 3, para a sua meditação. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Não se esqueçam de fazer a sua obra para com o Senhor nosso Deus. Não se esqueçam de fazer a sua obra para com o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, curtindo, comentando, compartilhando, interagindo conosco em um só espírito, pois estamos aqui ao vivo em todas as redes sociais, ministrando a palavra do Senhor Deus para o coração de todos vocês. Vamos à ministração de uma oração, lembrando que as orações que são realizadas durante a live, elas são numeradas, assim como as orações no livro de Salmos também são numeradas. Oração de número 5 é a primeira a ser ministrada nesta madrugada, e todos aqueles que são inscritos ou seguidores continuarão a receber orações, mesmo após o término da live. Poderoso Senhor e Salvador de nossas vidas, Senhor Jesus o Cristo, eu peço ao Senhor que haja a tua paz, a tua graça e a tua alegria, edificando, libertando, restaurando e renovando todas essas vidas ligadas conosco em um só Espírito, nessa tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. E com o poder que há no sangue do Senhor Jesus Cristo sendo derramado sobre todas essas vidas, possa haver voz de júbilo e salvação chegando junto com essa ministração da tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra na casa dos teus benditos e amados. É o que eu peço em nome do nosso Senhor Jesus o Cristo e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos dar início ao livro de 1 João, capítulo 2, do versículo 21 ao versículo 27. Pois lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia na Bíblia Sagrada, eu leio sempre apenas 7 versículos de cada um dos 7 capítulos que estarão sendo ministrados no decorrer dessa live. Mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para interagir com a palavra do Senhor Deus e trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para sua presença, seja onde for que você estiver. Livro de 1 João, capítulo 2, do versículo 21 ao versículo 27. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna.
Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Nesse capítulo 2 do livro de 1 João, tem muita mensagem importante para nossa atenção, pois aqui do versículo 21 em diante deixa bem claro a importância de tomarmos cuidado das atividades de mentira que estão presentes hoje na igreja. O apóstolo João já começa: não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Não podemos, em hipótese nenhuma, criar novas fórmulas com base nas escrituras sagradas do nosso Senhor Deus. Devemos seguir o princípio, como ele mesmo afirmou no versículo 24: permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Nós não estamos aqui trazendo nada novo, estamos trazendo o princípio que jamais deveria ter sido abandonado, nem negligenciado. Pois aqui no versículo 27, o apóstolo João dá um alerta para algo muito importante, de que no versículo 27, quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, que foi justamente o que eu comentei com vocês recentemente na live do @MillerOfertaDin, que nós precisamos estar sempre atentos, com muita atenção, nessa falsa aparência de santidade, que você não tem confiança que o Espírito Santo pode te ensinar todas as coisas, e com isso você busca aprender com a teologia do homem, com as fábulas religiosas do ser humano, e com isso você simplesmente, como aqui está escrito todo bem claro, aqui está escrito bem claro que deixa de receber a unção do Espírito Santo. Não tem mais unção, não tem santidade. Tem eloquência, tem fábulas, tem teologias, tem discursos, tem sermões, mas não tem santidade. Não tem verdadeiramente a presença do Espírito de verdade, porque não estão mais permanecendo como era no princípio. Tanto é que aqui ele fala o tempo todo sobre escrever, porque eram todas feitas através de cartas, as comunicações entre as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus. E nós, hoje em dia, também utilizamos da internet como uma ferramenta para divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais que nós estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. E é com essas nossas atitudes que nós estamos dando a garantia a todos vocês de que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé, para ter muita fé também ao se juntar conosco. Então sejam todos vocês muitíssimo bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Lembrando que eu estarei interagindo com os comentários, tirando suas dúvidas com porquê, para que e como, de 1h12 até 1h24 da madrugada. E o próximo rebanho a ser sorteado, rebanho bendito par de número 12 e rebanho bendito ímpar de número 11. São os próximos a receberem um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Lembrando que eu estou sendo apenas do canal Caminho Instrumento, nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. O abençoado que é uma palavra, escolha o número de 1 a 12 para ser parte dos 12 rebanhos dos benditos nosso Senhor Deus, ou de 1 a 7, que você estará sabendo quais dos 7 livros sorteados será uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Livro de Eclesiastes, que contém 12 capítulos. Livro de Eclesiastes, que contém 12 capítulos. É o próximo livro que estará sendo ministrado agora nesta live, para levar a palavra do Senhor ao coração de todos aqueles que precisam e necessitam, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. E o livro de Eclesiastes, capítulo 11. Eclesiastes, capítulo 11, para meditação do rebanho bendito par de número 12. Eclesiastes, capítulo 11. E para o rebanho bendito ímpar de número 11, livro de Eclesiastes, capítulo 12, para a sua meditação. E como está escrito em Provérbios 16, versículo 33, as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Eu estou aqui para ser um canal, um caminho instrumento, nosso Senhor Deus, dando apenas uma introdução. E é necessário que você venha interagir e venha demonstrar ao Espírito Santo de verdade que você quer verdadeiramente a presença dele
a presença do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, na sua vida, seja onde você estiver neste momento, interagindo, lendo o capítulo todo, seja onde for que você estiver. E a próxima oração, oração de número 1, para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Certinho, Senhor. Santíssimo e bendito Senhor Deus, o Criador dos céus e da terra, eu peço ao Senhor que, através da tua grande misericórdia, fidelidade, benignidade e com o poder que há no sangue do Senhor Jesus Cristo, haja a edificação, libertação e proteção dessas vidas dos seus filhos benditos que estão juntos conosco nesta live, e que o Senhor possa ser o amparo e escudo de todos os membros desta tua igreja virtual, @igrejas benditas, e que eles sejam revestidos com o poder que há no sangue do Senhor Jesus Cristo, para que eles possam ser benditos ao sair, benditos ao entrar, benditos ao falar e benditos onde colocarem a planta de seus pés ou as palmas de suas mãos. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, é o que eu peço, já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, a paz, a graça e a alegria ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos dar início à ministração no livro de Eclesiastes, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 7. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Estando as nuvens cheias, derramam aguaceiro sobre a terra, caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Quem somente observa o vento, nunca semeará, e o que olha para as nuvens, nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas, igualmente serão boas. Doce é a luz e agradável aos olhos ver o sol. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse capítulo 11 do livro de Eclesiastes é importante para recordarmos a transitoriedade e a imprevisibilidade da vida, do momento, das circunstâncias, e também em certos pontos. Mas em outros pontos devemos lembrar que é assim um padrão a ser seguido. E devemos lembrar que a presença do Senhor deve ser prioridade em nossas vidas. E que devemos fazer algo. Pois aqui deixa bem claro, no versículo 4, quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Se você não semear a palavra do Senhor, como ela irá brotar? Se você não semear a palavra do Senhor, como ela irá verdadeiramente germinar no seu coração? Se você não fazer a sua obra, como você espera receber as recompensas daqueles que têm boas obras e bons frutos? João capítulo 15. Aquele que está nele e ele em nós, esse produz muito fruto. O problema que foi justamente ministrado no Ministério @milhaofertadim, em nossa última live, é que, como o abençoado até comentou, eles querem o fruto, mas não querem a videira, nem o agricultor. Simplesmente querem as bênçãos, mas não passam pelas tribulações. Querem a prosperidade, mas esquecem dos momentos de necessidade em buscar ao Senhor nosso Deus constantemente. Então devemos voltar o nosso coração para o princípio, esquecer de todo esse mundo que passa e logo nós não sabemos quando irá acontecer, mas sim uma certeza nós temos da salvação e da vida eterna livre, se estiver em santidade, em santificação, com abundância de boas obras e de bons frutos, em nome do Senhor Jesus. Livro de Mateus, capítulo 25, do versículo 7. Agora, Mateus capítulo 25, do versículo 31 ao 46. Mateus capítulo 15, de 7 a 9, é onde o Senhor Deus deixou bem claro. Palavra do Senhor Jesus. Esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está cada vez mais bem longe de mim, e em vão me adoram, porque eles são ensinadas doutrinas que são preceitos dos homens. Então devemos tomar sempre muito cuidado
com o nosso coração, para que ele não esteja mais preocupado na religião ou no seu templo físico do que na verdadeira essência e no princípio da palavra, do evangelho e da presença do Senhor em nossas vidas. Próximo, rebanho bendito par de número 8 e rebanho bendito ímpar de número 7. São os próximos a receberem um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. O pessoal perguntou, muitos quer bênção, mas a maioria não procura Deus, sequer vai para a igreja. O problema é que tem gente que vai na igreja só para receber bênção, mas esquece que o Senhor Jesus nos chamou para sermos a sua igreja, para o adorar em espírito e em verdade em qualquer lugar. João 4, do 21 a 26. E como está escrito em Salmos, capítulo 103, todas as nossas obras bendigam sempre o nome do nosso Senhor. Esse é o ponto. Não é se limitar o seu relacionamento com o Senhor em um único dia, em um único momento, em um único lugar, e sim trazer a presença do Senhor para cada milímetro da sua vida. E o próximo livro é o livro de Daniel, que contém 12 capítulos. Livro de Daniel, que contém 12 capítulos, é o próximo livro que estará sendo ministrado nesta madrugada. Que o abençoado dele que ficou curioso para ouvir o testemunho do nosso sacerdote e apóstolo, saiba que é muita coisa, se prepare para ouvir no dia que estivermos verdadeiramente aí para poder anunciar para a honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Porque livro de Daniel, capítulo 9, para o rebanho bendito par de número 8. Daniel, capítulo 9, para o rebanho bendito ímpar de número 7. Daniel, capítulo 10. Porque já começa por mim, que minha mãe não poderia gerar nenhum filho, e cá estou eu e meu irmão mais velho do que eu, perfeitos e com saúde, na presença do Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo. E como ele mesmo falou na última live do Milha Ofertadinho, só ter sido dado como morto já foram 3 vezes, para que o Senhor verdadeiramente demonstre a presença dele constante em todas as áreas e setores de nossas vidas e o seu domínio sempre acima de todas as coisas. Vamos à ministração de mais uma oração para a honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Oração de número 11. Lembrando que aqueles que são inscritos ou seguidores recebem orações mesmo após o término da nossa live, pois o nosso sacerdote e apóstolo ora por todos vocês todas as madrugadas. Nosso Santíssimo e Fiel Senhor e Salvador de nossas vidas, Senhor Jesus o Cristo, em teu santo nome eu peço que esses teus benditos amigos que estão reunidos conosco em um só Espírito, nesta live realizada durante a madrugada, possam ser lavados e limpos pela tua santa palavra sendo ministrada, e com o poder que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, em cada uma porta, portal e janela dessas benditas vidas ligadas agora conosco, eles sejam fortalecidos, guardados e edificados, para que possam produzir abundâncias de frutos, uns a 30, outros a 60 e outros a 100 por um, para receberem as recompensas, promessas e prosperidades que o Senhor concedeu àqueles que o amam. E em o nome do Senhor Jesus o Cristo é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, a paz, a graça e a alegria, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Muitíssima gratidão pela presença de todos vocês aqui. Gratidão, Senhor. Vamos dar início à ministração no livro de Daniel, capítulo 9, do versículo 8 ao versículo 14. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nós temos rebelado contra ele, e não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio de seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer à tua voz. Por isso, a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. Ele confirmou a sua palavra que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, e fez vir sobre nós grande mal, porquanto nunca debaixo de todo o céu aconteceu o que se deu em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade.
Por isso, o Senhor cuidou em trazer sobre nós o mal, e o fez vir sobre nós, pois justo é o Senhor nosso Deus, em todas as suas obras que faz, pois não obedecemos a sua voz. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 9 do livro de Daniel, vemos aqui a incredulidade, a inconstância, a infidelidade, a ingratidão do povo para com o Senhor nosso Deus. Devemos examinar com muita atenção para que não venhamos a repetir, por mais que infelizmente hoje em dia esteja acontecendo da mesma forma. Não escutam a lei do Senhor, não meditam na sua palavra, e quando veio a maldição, vêm as tribulações, ainda assim não buscam verdadeiramente se reconciliar com o Senhor. Gente, não adianta colocar uma máscara de arrependimento. O Senhor pesa o nosso coração, pesa o nosso espírito. Provérbios 16, versículo 2. Não adianta se não for de dentro para fora. Se não houver o arrependimento, a redenção, não tem como o Senhor tirar de sobre o castigo. Apocalipse, capítulo 3, versículo 19. Palavra do Senhor Jesus: eu castigo e repreendo aqueles quanto eu amo, que é para que se arrependam e se convertam. Então busque o Senhor enquanto é tempo. Se arrependam em espírito e em verdade, não por aparências. Não fique preocupado que o homem vai pensar, lá como é aquele arrogante, nem se arrependeu. Pense no que o Senhor vai pensar, se verdadeiramente ele olhar para dentro de você e não encontrar algo puro, limpo, um coração contrito e um coração quebrantado, um espírito contrito do qual ele não rejeitará. Então, se tem um que ele não rejeita, é porque tem muitos outros que ele rejeita. Então, busque estar entre os poucos que são escolhidos, não apenas entre os muitos que são chamados. E os poucos que são escolhidos são aqueles que são fiéis, que são sinceros, que são transparentes, que são verdadeiros, que quando erram se arrependem e não colocam uma coroa de eu acho, eu penso, eu imagino, de ego, e sim uma coroa de glória e de graça, de boas obras e de bons frutos, em espírito e em verdade. Provérbios 4, versículo 9. Uma coroa de glória e de graça que o Senhor concede àqueles que lhe são fiéis. E como o Senhor Jesus prometeu, para aquele que é vencedor de lutas até o fim, a coroa da vida eterna. É essas riquezas que nós devemos sempre buscar em todas as nossas áreas e setores de nossas vidas. E o próximo rebanho é o rebanho bendito par de número 6 e o rebanho bendito ímpar de número 5. São os próximos a receberem uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Lembrando que dependendo da rede social, essa live fica salva com @igrejas benditas, para vocês acompanharem, voltarem no início da live, conferirem algumas informações muito importantes. E o próximo livro é o livro de Atos, que contém 28 capítulos. Livro de Atos, que contém 28 capítulos, é o próximo livro que estará sendo ministrado nesta madrugada para a mais honra e glória do nosso Deus. Escolha o seu número de 1 a 7 para receber um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Livro de Atos, capítulo 2. Eita, glória! Atos, capítulo 2, para meditação do rebanho bendito par de número 6, Atos capítulo 2. E para o rebanho bendito ímpar de número 5, Atos capítulo 3, para a sua meditação. Não se esqueçam de se inscrever ou nos seguir para continuarem a receber orações todas as madrugadas e também de compartilhar essa obra do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso para que outras vidas possam verdadeiramente estar recebendo a palavra do Senhor, perceberem orações sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada, para que o Senhor possa verdadeiramente estar sendo prioridade em todas as nossas áreas, setores de nossas vidas. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir a nada. Vamos à ministração de mais uma oração, lembrando que as nossas orações durante as lives são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. E a oração a ser ministrada é a oração de número 6, a próxima para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Lembrando que estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores, membros ou ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar nesses ministérios do Senhor Jesus Cristo para conosco, nos livros de Mateus capítulo 12, versículos 25 e 30 a 32,
Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, versículos 38 e 40, Lucas 11, versículos 41 e 42, Romanos 15, versículos 16 a 18 e Provérbios 11, versículo 25. Dependendo da rede social em que estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. E em outras redes sociais, basta você abrir o perfil de nossa igreja virtual, @as_semovelhas ou na @milaofertagem, e você vai encontrar o vídeo fixado com as informações do perfil. Para a mais honra e glória do nosso Deus Todo-Poderoso. Abençoada ele que é nova e quer aceitar o Senhor Jesus Cristo na sua vida novamente. Seja muitíssimo bem-vinda com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Escolha o número de 1 a 7 para você receber uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação, para você já começar com chave de ouro, alimentando o seu espírito e aumentando a sua fé, para que você não venha abandonar a caminhada em Cristo Senhor Jesus. E aqui a minha salada perguntando do porquê rebanho par e rebanho ímpar, foi o que eu comentei no começo da live, que o Senhor Deus deixou bem claro que nós somos os seus rebanhos, João capítulo 10, e ele é o nosso único e verdadeiro pastor. E ímpar e par, porque não é bom que o ser humano ande só, é sempre bom que no mínimo andem dois juntos, por isso sempre colocamos juntos, ímpar e par, para mais honra e glória do nosso Deus, o Todo-Poderoso. Vamos à ministração da oração. Santíssimo Senhor Deus, bendito Rei da nossa salvação, eu peço que haja, através da Tua santa palavra sendo ministrada, o Teu poderoso agir, abrindo as portas da justiça que os Teus santos, justos e benditos hão de entrar, para o louvar, exaltar e glorificar mais e mais, e que haja o poder do sangue do Senhor Jesus Cristo, cobrindo todas as portas, portais e janelas de todas essas benditas vidas, dos benditos membros desta Tua igreja virtual, @igrejas benditas, para que eles sejam livres, limpos e libertos, para receberem as abundâncias de promessas e alegrias do Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso, a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E lembrando a todos vocês que a internet e a tecnologia já foi profetizada no livro de Daniel. Nós também estamos firmados no livro de Daniel para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E vamos iniciar a ministração no livro de Atos, capítulo 2, do versículo 41 ao versículo 47. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo o acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas, e perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Glórias a nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Esse capítulo 2 do livro de Daniel é importante para vermos o princípio, o primeiro amor que deve ser o único amor do qual nós Livro de Atos, perdão. Atos capítulo 2. A gente vê o primeiro amor e o único amor em nossas vidas, que é esse que devemos manter, a união, a cooperação entre os irmãos, seguindo a doutrina dos apóstolos do Senhor Jesus e do Senhor Jesus Cristo, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. Aqui deixa bem claro, partindo o pão de casa em casa. Extremamente importante a interação dos irmãos em espírito e em verdade, cada um buscando ao Senhor nosso Deus em suas casas, em suas residências. Seguir a doutrina de quem? Dos apóstolos do Senhor Jesus. Então pronto. Exatamente. A doutrina vem dos apóstolos. Exatamente. Não é nada novo que a gente tem que inventar, não. É seguir o princípio, como tem sido ministrado em todas as lives, em todos os capítulos até agora.
E o próximo rebanho, rebanho bendito par, de número 2, e rebanho bendito ímpar, de número 1. São os próximos a receberem uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E o livro a ser ministrado é o livro de Amós, que contém 9 capítulos. Livro de Amós, que contém 9 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. 3, 6, não. Tá todos aqui. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Livro de Amós, capítulo 5. Amós, capítulo 5, para a meditação do rebanho bendito par, de número 30. Amós, capítulo 5. E para o rebanho bendito ímpar, de número 1. Livro de... Eu falei certo? Rebanho bendito par, de número 2. Amós, capítulo 5. E para o rebanho bendito ímpar, de número 1. Amós, capítulo 6, para a sua meditação. Não se esqueçam de escolher o seu número de 1 a 7 para receber uma palavra do Senhor nosso Deus no final desta live para a sua meditação, e de 1 e 7 até de 1 e 12 até 1 e 24 da madrugada, eu estarei interagindo com vocês, tirando suas dúvidas, com porquê, para que e como, seja sobre as Escrituras Sagradas, a palavra do nosso Senhor Deus, ou sobre uma de nossas mais de 50 denúncias. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos à ministração de mais uma oração nesta madrugada. Lembrando que todos que são seguidores ou inscritos recebem orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente em cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Oração de número 7 é a próxima a ser ministrada. Nosso fiel Senhor Deus, cuja benignidade dura para sempre, eu peço ao Senhor que haja agora a tua poderosa e gloriosa renovação e restauração, chegando com a ministração da tua santa e poderosa palavra, através desta tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. E com o poder que há no sangue do Senhor Jesus Cristo, cobrindo todas as cabeças até a planta dos pés dessas vidas, ligadas conosco, para que elas sejam limpas, libertas e livres de toda depressão e opressão do mal, para que possam louvar e engrandecer mais e mais ao teu santíssimo nome e se ajuntar conosco em um só Espírito, para que possam invocar, e o Senhor está entre aqueles que os ajudam, por serem teus benditos e fiéis filhos. É o que eu peço em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Presta atenção. E eu vou responder rapidamente, que ele me perguntou por que escolher o nome Milha e Ofertazinho. O propósito é pregar o evangelho ou arrecadar oferta? Deixando bem claro que é ofertadim, porque nós estamos oferecendo. A gente não tá pedindo, a gente tá oferecendo dinheiro, tá bom? Pra deixar isso bem claro. Por isso, ofertadim. Mili, que sou eu oferto dinheiro e não recebo dinheiro. Deixando isso bem claro. E vamos aqui à ministração no livro de Amós, capítulo 5, do versículo 21 ao versículo 27. Desprezo as vossas festas, e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Antes, corra o juízo como as águas, e a justiça como o ribeiro perene. Apresentaste-me, vós, sacrifícios e ofertas de manjarem no deserto, por 40 anos, ó casa de Israel. Sim, levaste Sicute, vosso rei, Quium, vossa imagem, e o vosso Deus estrela, que fizeste para vós mesmos. Por isso vos desterrarei para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é Deus dos exércitos. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 5 do livro de Amós, deixa claro que não adianta louvar, adorar o Senhor, falar que o Senhor é o seu Senhor, se você não verdadeiramente for fiel a Ele e exercer o seu juízo e a sua justiça. Não adianta cantar que Deus é o Senhor se você não demonstra através das suas atitudes que Ele é o seu Senhor da sua vida, em espírito e em verdade.
E o último rebanho, rebanho bendito par, de número 4, e rebanho bendito ímpar, de número 3. São os próximos a estarem recebendo uma palavra do Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. E o livro a ser ministrado é o livro de Oséias, que contém 14 capítulos. Abençoado, eu vou te responder, só aguarda um instantinho, que eu tenho o horário de 1h12 até 1h24 da madrugada para interagir com todos vocês, tá bom? Mas eu vou te responder. Livro de Oséias, que contém 14 capítulos, é o próximo livro que estará sendo ministrado nesta madrugada para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E o livro de Oséias, capítulo 13. Oséias, capítulo 13, para a meditação do rebanho bendito. Oséias. Rebanho bendito par, de número 4. Oséias, capítulo 13. E para o rebanho bendito ímpar, de número 3. Livro de Oséias, capítulo 14, para a sua meditação. A mensagem falou que eu gosto de ouvir palavra de arrependimento e santidade, porque devemos lembrar que sem santificação ninguém verá o Senhor. E se não se arrepender dos pecados que cometeu e pedir perdão, é impossível verdadeiramente receber a misericórdia se não houver o arrependimento. Então são mensagens sempre muito importantes para todas as áreas e setores de nossas vidas, para que o Senhor veja a sinceridade e transparência em nossos corações. Ao vivo, estamos agora ao vivo em todas as redes sociais, em um só Espírito, para a mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos à ministração de mais uma oração, lembrando que as orações que são realizadas durante as lives são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. Oração de número 12 é a próxima a estar sendo ministrada nesta madrugada. Grandioso e altíssimo Senhor Deus, a rocha da nossa salvação, eu peço que haja agora as tuas bênçãos, abundâncias e maravilhas, alcançando todas as benditas vidas dos benditos seguidores ou inscritos e membros desta tua igreja virtual, @igrejas benditas. E com o poder que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, alcançando essas vidas através desta live, que haja cura, proteção, purificação, libertação, restauração e renovação dos corpos, almas, espíritos e corações dos que estão buscando ao Senhor Deus nesta madrugada junto conosco, e haja o cumprimento das tuas justas, fiéis e verdadeiras palavras nas tuas santas escrituras sagradas que estão sendo ministradas agora em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos à ministração do livro de Oséias, capítulo 13, do versículo 6 ao versículo 12. Para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Quando tinham pasto, eles se fartaram, e uma vez fartos, ensoberbeceu-se-lhes o coração. Por isso se esqueceram de mim. Sou, pois, para eles como leão, como leopardo, espreito no caminho. Como ursa roubada de seus filhos, eu os atacarei, e lhes romperei a envoltura do coração. E como leão, ali os devorarei. As feras do campo os despedaçarão. A tua ruína, ó Israel, vem de ti, e só de mim o teu socorro. Onde está agora o teu rei, para que te salve em todas as tuas cidades? E os teus juízes, dos quais disseste, dá-me rei e príncipes? Dei-te um rei na minha ira, e to tirei no meu furor. As iniquidades de Efraim estão atadas juntas, o seu pescoço, o seu pecado está armazenado. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse capítulo 13 do livro de Oséias é muito forte para a gente tomar sempre muito cuidado para não confiar no homem, no coração, nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, e sim verdadeiramente no Senhor. Pois o povo havia pedido um rei, e na hora da tribulação, aquele que era o rei deles, até eles quererem que trocasse de trono, perguntou: e agora, cadê o seu rei? Devemos lembrar que se não for o Senhor ao nosso lado, em vão vigia a sentinela. Então devemos buscar meditar a palavra do Senhor Deus, trazer a presença do Senhor para nossas vidas, haver verdadeiramente o Senhor como prioridade. Mateus 6, versículo 33. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Pois devemos lembrar que o nosso Deus não é Senhor somente na bonança, como também nas adversidades. E Ele é o único que pode nos livrar de todas elas. E vamos ao livro de
Romanos, que contém 16 capítulos. Esse livro de Romanos, que contém 16 capítulos, será uma palavra revelada pelo nosso Senhor Deus para todos nós estarmos meditando nesta madrugada. Tudo para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Livro de Romanos, capítulo 13. Romanos, capítulo 13, é uma meditação para todos nós estarmos meditando. Romanos, capítulo 13, para a nossa meditação. Lembrando que daqui a pouco, de 1h12 até 1h24 da madrugada, eu estarei tirando suas dúvidas com porquê, para que e como, seja sobre as Escrituras Sagradas, a palavra do nosso Senhor Deus, ou sobre uma de nossas mais de 50 denúncias. Para estarmos sempre examinando com muita atenção e cuidado, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos à ministração de mais uma oração para a honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Oração de número 2, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Santíssimo Senhor e Salvador, Príncipe da paz e Redentor de toda a vida, nosso Senhor Jesus o Cristo, eu peço ao Senhor que haja, através desta ministração, da Tua santa palavra, o Teu fogo santo, queimando e destruindo toda trave que estiver impedindo essas pessoas de praticarem a Tua verdade, assim como o Senhor mandou, e de assim se tornarem os benditos do Pai, como está escrito em Mateus 25, do versículo 31 ao 46. Que haja o poder do sangue do Senhor Jesus o Cristo, guardando e livrando as benditas vidas dos membros desta Tua igreja virtual, e que haja a Tua luz brilhando e dissipando toda a escuridão, para eles alcançarem o verdadeiro caminho da vida eterna livre. E em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Presta atenção. Vamos à ministração no livro de Romanos, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 7. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Esse capítulo 13 de Romanos deixa bem claro sobre uma de nossas mais de 50 denúncias que estamos aí apresentando a todos vocês, e também responde a pergunta que o abençoado faz de vez em quando, que ele sempre repete algumas perguntas, que é justamente sobre por que a gente recorre, se Deus é conosco, por que a gente recorre às autoridades dos seres humanos? Porque são ministros de Deus na Terra. E a nossa denúncia de número... As denúncias são mais de 50, e essa que eu vou apresentar para vocês é a denúncia de número 61. E os valores somados para quem provar que são mentiras na Bíblia Sagrada já ultrapassa mais de 730 milhões de reais em dinheiro. E também responde a pergunta ali da abençoada, para quem a gente está ofertando dinheiro, oferecendo dinheiro, para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estamos errados ou mentindo, para que vocês possam fazer prova de nós e do nosso caráter.
E as obras sociais, nós também executamos elas, pois nossas igrejas trabalham com o desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar. Os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, secretarias de trabalhos e empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor nosso Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E em nossa denúncia de número 61, muita atenção, a nenhuma igreja foi dada a autoridade para falar mal de nenhuma das autoridades que constituem os três poderes, o legislativo, o executivo e o judiciário. Do legislativo são os vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores. Do executivo, os prefeitos, governadores e presidentes. Do judiciário, juízes e ministros. E atenção, se você ou a sua igreja falam mal deles, isso está acrescentando atividades e atitudes contra os mandamentos do Senhor Deus e as escrituras da Bíblia Sagrada. A gente acabou de examinar, Romanos capítulo 13. Pois está escrito que todas as pragas e maldições vão vir sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes. E se você ou quem você trouxer para nós e provar com base na Bíblia Sagrada que essa denúncia e as 12 igrejas virtuais estão mentindo e que você não está adulterando os livros de Mateus 23 com foco nos versículos 15 e Apocalipse 22 com foco nos versículos 18 e 19, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. Lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física ou jurídica a partir da data de lançamento dessa primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E anuncie essa mensagem de número 22, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. E elas valem desde 12 milhões de reais até 120 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentira. E vamos aqui agora a todos vocês apresentar o sorteio dos 7 números. Então escolha o seu número de 1 a 7 para que você tenha, no mínimo, mais um livro e mais um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação e aumentar a sua fé. Romanos 10, versículo 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor Deus. Se de 1 a 7 você escolheu o número 7, vai meditar no livro de 1 João capítulo 2. 1 João capítulo 2, se você escolheu o número 7. Se de 1 ao 7 você escolheu o número 6, vai meditar no livro de Eclesiastes capítulo 11. Eclesiastes capítulo 11, se você escolheu o número 6. Se de 1 a 7 você escolheu o número 2, vai meditar no livro de Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9, se você escolheu o número 2. Se de 1 a 7 você escolheu o número 1, vai meditar no livro de Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, para quem escolheu o número 1. Se você escolheu o número 5, vai meditar no livro de Amós capítulo 5. Amós capítulo 5, se você escolheu o número 5. Se de 1 a 7 você escolheu o número 3, vai meditar no livro de Oséias capítulo 13. Oséias capítulo 13, se você escolheu o número 3. E se você escolheu o número 4, vai meditar no livro de Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, se você escolheu o número 4. Sejam todos mais uma vez muitíssimo bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Estarei dando uns comunicados importantes para todos vocês e daqui a pouquinho estarei interagindo com vocês, tirando suas dúvidas com o porquê, para quê e como, seja sobre as Escrituras Sagradas, a palavra do nosso Senhor Deus, ou sobre uma de nossas mais de 50 denúncias. E respondendo rapidamente a abençoada, Eclesiastes capítulo 11 para o número 6. 11. Vamos a muita atenção dos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais.
seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Pois além das orações que vocês recebem durante as lives, vocês continuam recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E também tem a flexibilidade nos horários, desde o horário da manhã, na @ a Igreja 70 Santos, 12 minutos antes das 7 horas da manhã, às 6 horas e 48 minutos da manhã, @ a Igreja 70 Santos. Na parte da tarde, a partir das 4 horas e 48 minutos da tarde, 12 minutos antes das 5 horas da tarde, no @AIG 1318 37 300. E aqui na madrugada, até a madrugada, em nossa igreja virtual, @Igrejas Benditas, de meia-noite e 7 até 1h24 da madrugada, para buscar ao Senhor Deus, seja onde for que você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho, para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, de 24 a 27, e João, capítulo 15. E também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus Cristo em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda obra do mal. Lembrando a todos vocês que tem outras informações muito importantes na descrição dessa live, em outras redes sociais, abra o nosso perfil, vá na aba de seguindo e siga nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 50 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas valem desde 12 milhões de reais até 120 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras, ou que eles é quem estão praticando e apresentando a verdade. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja para o seu bairro, para o seu município, para o seu estado ou para o seu país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais, pois a nossa produção vai estar retornando contato com as informações necessárias e tirando as suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso a comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, secretarias de trabalhos e empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor nosso Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. Não, dessa vez não foi o meu gato que estava aqui por trás me distraindo, não. Para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, vamos dar início à interação com todos vocês, para a mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Aí quando eu tava lendo a denúncia de número 61, a abençoada comentou: e esse povo evangélico que está lutando contra o nosso presidente estão errados então, né? 1000% errado. Estão 1000% errado. Infelizmente, né? Seria bom que ele estivesse certo e aí o presidente era um só que estaria errado. Pô, tá, beleza. A conta fechava. Mas a conta não fecha, porque é de quê? Os 1000% que falaram mal, estão falando mal do presidente, estão 1000% errado. Porque eles não são autoridade construída por Deus para tal coisa. Nenhum deles. Nem pastor, bispo, presbítero, apóstolo, sacerdote, não estão construídos. Entendendo? Então, por isso, eu só lamento das pessoas que estão nesses ministérios e igrejas que realmente entraram nessa situação de falarem mal. Você pode ver, se você pegar os líderes aí que falaram mal deles aí, pega eles aí há 30 anos atrás que eles não faziam isso, poxa. Pega eles lá há 30 anos atrás que vai ver assim, ó, que eles não faziam isso, mas eles agora estão fazendo por causa de quê? Não sei. Exatamente. Então é muito importante examinar com muita atenção a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É necessário verdadeiramente que vocês verdadeiramente... Isso aí, parabéns aí para quem está prestando atenção, tá bom? Não se pode jamais falar mal de nenhuma autoridade política e nem os ministros e os juízes, de forma nenhuma, tá bom? Exatamente. Que seja aí, se não pode ajudar eles,
Não atrapalha, deixa quieto, tá bom? E aqui o abençoado fez uma pergunta que é importante deixar bem... Pergunta não, né? Uma afirmação, que é pior ainda. Que ele comentou, igreja não se envolve com a política. Igreja é igreja, Estado é Estado. Deixando bem claro. Pode falar, apóstolo. Bom, vamos deixar bem claro para você poder entender, né? Que é um corpo e eles estão todos juntos. Por quê? Todos dois são ministério do Senhor. Porque nós temos até uma oferta aí. Se você provar que a igreja verdadeiramente não tem parte com a política, ou a política não tem parte com a igreja, você recebe 4 milhões de reais. Então todos eles funcionam em grupos. Agora cada nossa denúncia um no seu quadrado. 18, que o nosso exatamente. falou. Só o que não pode, na verdade, né? É o quê? É um entrar no quadrado do outro. Exatamente. O presidente não pode entrar aonde está o sacerdote e o sacerdote não pode entrar aonde está o presidente. Eles podem se conversar? Podem se conversar, com certeza. Deve se conversar? Com certeza. Mas ninguém deve... que nem Saul. Saul foi lá fazer o quê? Foi fazer a atividade do sacerdote. Atividade do sacerdote. E com isso perdeu o seu reinado. Perdeu o seu reinado. Ele era o quê? Ele era um presidente. Então você vê que não pode. Mas nenhum tem autoridade para poder falar mal do outro. Exatamente. E aqui o abençoado comentou, até que enfim alguém que prega a Bíblia concorda comigo, porque a gente está verdadeiramente pregando como está escrito. Aí ele comentou, eu quase apanho quando digo que sou contra o que eles fazem. A Bíblia é muito clara quando nos manda orar por nossas autoridades. Exatamente. É isso aí. Temos que orar por eles, é isso aí. Desejar o bem para eles que vem para nós, né? Exatamente, porque uma canetada que eles dão lá reflete na nossa vida, inclusive na vida da igreja. Porque quantos estados não tem aí que a igreja em outras nações fica perseguindo a política? Aí tem certos estados, certos países no caso, certos países que não deixam a Bíblia entrar lá dentro, porque acham que a culpa é a Bíblia. Mas quando examinam a Bíblia e percebem que o problema não está na palavra, e sim na religiosidade que o povo criou com um mínimo fundamento na palavra, aí que eles verem verdadeiramente, permitem a palavra do Senhor Deus, mas não permitem essas grandes religiões que estão aí no cristianismo. Você vê que na China lá agora já tem a Bíblia dela, já está lá já a Bíblia já. Tá bom? Exatamente. E aí que o abençoado comentou, da mesma forma as igrejas se envolver com a política. Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Isso aí tá falando sobre tributo. Não, mas sobre tributo, como está em Romanos, capítulo 13. A gente acabou de ministrar. Você agora não falou nada. Só simplesmente o Senhor Jesus está falando bem claro que os dois ministérios é de Deus. Exatamente. E todos os dois ministérios você tem que prestar verdadeiramente a ele, honra a eles. É isso que o Senhor Jesus falou bem claro. Dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Porque tem uns que falam assim, não precisa dizimar, não precisa ofertar, Deus não precisa de dinheiro. Mas não foi isso que o Senhor Jesus disse. Exatamente. Né? Mas é Lucas capítulo 11, versículo 41 e 42. Jesus falou bem claro que é necessário você ofertar e dizimar. Exatamente. Mateus 23, é necessário dizimar e ofertar. Aí vem em Hebreus capítulo 7, aí vem alguns que, mas aquilo ali era para a linhagem de Levi. E quem está dizendo para você que o Senhor Jesus hoje é o sumo sacerdote sobre a linhagem de Levi? Não, ele é sobre a linhagem de Melquisedeque, tá bom? Exatamente. Por isso, aonde tem sumo sacerdote, tem dízimo e tem oferta. Exatamente. E aí a abençoada que comentou, aumenta o horário da live. Glória ao nosso Deus Todo-Poderoso. Estamos aqui no horário dentro dos parâmetros para mais uma glória ao Senhor Jesus. E aqui o abençoado comentou... Vão perguntando, gente. Tem muita pergunta para vocês poderem perguntar. Aí ele comentou, nenhum governo mundial vai mudar essa situação política. Então aí que a gente vê mais um momento a importância da igreja do Senhor verdadeiramente estar interagindo. Porque basta você examinar as escrituras sagradas. Nas maiorias das grandes mudanças que ocorreram, o político estava ali junto. Na reconstrução do templo, estava lá no livro de Esdras, mais uma vez o político dando apoio. Em Neemias, o político dando apoio. Lá também na palavra do nosso Senhor Deus, lá no Antigo Testamento, o Saul também ali o tempo todo ali interagindo com a igreja. Davi deu o templo, Salomão construiu o templo. Gente, esqueceram que além deles filhos do Senhor Deus, eles eram ali também cargos de autoridade na política. Presidentes, pronto. Exatamente. E aí vai lá, às vezes em que eles não estavam verdadeiramente firmados na palavra do Senhor, todo o povo pereceu. E aqui o abençoado perguntou, será que Deus atende nossas orações, mesmo sendo que ele nem atendeu a oração do próprio filho quando ele disse, Pai, por que me abandonaste? Isso, boa! Muito boa mesmo. Muito boa questão. Porque, olha só, o Deus atende a oração daqueles que primeiro faz, depois invoca o nome dele. O Senhor Jesus ainda não tinha morrido ainda.
Ele não tinha morrido ainda para dizer assim, ó, tudo é meu agora. Não tinha ainda. Quando ele realmente morreu, tudo passou a ser dele. Aí ele e o pai voltou a andar juntinho. João capítulo 14, ele falou bem claro que ele e o pai dele vai fazer morada junto conosco. Glória a nosso Entendeu? Deus. Então, entendeu assim, a Bíblia todinha, ela é a esperança de Deus. E aí o Senhor Jesus, o Senhor Deus, através da palavra dele, que é a esperança, ele também agora o que? Prometeu se nós cumprir a palavra dele, crer nele, como está escrito na Escritura Sagrada, aí sim, você vai começar a receber todas as coisas. Porque primeiro é necessário você fazer para depois receber. Em Hebreus capítulo 10 você vai ver isso aí também, tá bom? Exatamente, deixando aí bem claro, porque você falou, será que Deus atende mesmo as nossas orações? Porque Deus não ouve a oração de todo mundo. Isso é algo que a religião impôs. Não, é só você pedir, você falar com Deus, o véu se rasgou, todo mundo fala com Deus. João capítulo 9, versículo 31. Deus não ouve a oração de pecadores, mas aqueles que fazem a sua vontade e temem, a esses ele ouve. Milena, é possível Deus ouvir a oração de um pecador? Sim, que tiver arrependido e disposto a mudar e deixar de ser um pecador. Oração de arrependimento, tá? Exatamente. Que primeiro se arrepende, faz a oração, depois vem fazer o pedido. Porque se fizer na mesma hora também pode dar ruim, tá bom? Exatamente. E aqui o meu saldo comentou, Deus não abandonou Jesus, apenas Jesus em sua forma humana estava sentindo a dor do sacrifício. Não. A verdade é, olha só, Isaías capítulo 59. Deus abandona qualquer um que estiver no pecado. Não é, seja filho, ele abandona qualquer um. Por causa de quê? Pelo fato dele querer amar mais e mais aquele ser, ele sabe que a santidade dele vai fazer que aquela pessoa venha se desentregar, tá bom? Exatamente. Por isso, senão não ia sobrar nada do corpo do Senhor Jesus, ele teria que fazer muita coisa ainda. Então, exatamente. Por isso não era possível, e a tá bom? O problema é que o povo ouve, mas não escuta. É justamente o contrário, eles escutam, mas não ouvem. Porque Jesus falou assim, por que me chama Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando? Aí ele comentou, mas Jesus não pecou, sim, mas ele levou sobre si os nossos pecados. Levou. A Bíblia é bem clara, lá em Provérbios capítulo 19, você vai ver que todo aquele que é testemunho ou de alguma forma é fiador do devedor, ele carrega todas as culpas. Exatamente. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Podem continuar interagindo conosco, tirando suas dúvidas, com o porquê, para quê e como, seja sobre as Escrituras Sagradas, a palavra do nosso Deus. E peça um tempo nosso aí, em qualquer lugar do Brasil, em qualquer município que a gente vai chegar. É questão de meses para a gente poder chegar, tá bom? Peça aí e pronto. Exatamente. E vamos estar. É lá no particular que você no pede. Privado, no privado que você pede lá o tempo aí. Exatamente. Que a gente vai chegar. Independente das suas condições financeiras. Vai chegar e se você estiver desempregado, você já vai ter um emprego com um bom salário, tá bom? Glória ao nosso Senhor Pede aí. Jesus Cristo. Para mais uma glória ao Senhor Deus. E deixando aqui bem claro ali que o abençoado fez uma pergunta e outro se Jesus amava ela, mesmo da forma que ela está hoje em dia. Deixando bem claro, o Senhor Jesus quer amar todo mundo, mas ele não ama todo mundo. Está escrito com todas as letras. João capítulos 14, 15 e 16. Eu amo os que me amam são aqueles que guardam as minhas palavras e as praticam. E lá no livro de Provérbios, capítulo 8, deixa claro, eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam, me encontrarão. Então é muito importante examinar a palavra do Senhor Deus, as Escrituras Sagradas. Bom, mas uma coisa é certa, não existe nenhum ser humano no planeta Terra que o Senhor Jesus, geralmente, essa pessoa querendo, que ele não vai amar ela. Exatamente. Porque o que se ocorre? O amor do Senhor Jesus, o amar do Senhor Jesus é condicional. O que ele acontece? Ele vai colocar etapas para você poder realmente cumprir e logo em seguida ele começa a te amar, tá bom? É muito simples. É a religião que complica muitas coisas. Exatamente. E aqui o abençoado comentou, então Deus o abandonou porque naquele momento ele carregava os nossos erros, né? Exatamente. Eu não, pecados mesmo, bruto, horríveis. Exatamente. E aqui o abençoado comentou, como eu faço para eu ingressar nesse ministério? Sou evangelista. Seja muito bem-vindo. Opa, muito bem-vinda. Já deixa onde você está, para onde você No privado. No privado, que certamente você estando conosco, você vai ter recursos para poder fazer a obra literalmente como está escrito, e sendo nossos discípulos. Tá bom? Então vai lá no privado, não deixe de entrar no privado não, vê da onde você fala como é que esse tipo de pessoas que a gente está precisando mesmo, tá bom? Exatamente. E aqui o abençoado comentou, e como sei conosco você vai receber o salário, tá bom? Exatamente, para mais uma glória no Senhor Deus. E aqui o abençoado perguntou, e como sei se estou fazendo a vontade de Deus? É se eu tenho prosperidade material? É o que falam. Falam errado. Nesse não. Como você sabe, é muito simples. É só você pegar ali as escrituras sagradas. Por exemplo, você pega Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25, você vai ver ali
25 de 31 a 46. Você vai ver ali aqueles que estão ajudando aquele tipo de pessoas ali. Se você está numa obra e você está ajudando aquele tipo de pessoas ali em nome do Senhor Jesus, não em nome da sua igreja, não em nome da sua religião, mas em nome do Senhor Jesus, com certeza você já está sendo ovelha. Pronto. E a coisa muito simples que ele falou assim, quem crê nele, como diz a Escritura Sagrada, João 7,38. Se você está crendo nele como está escrito, e a sua fonte está vindo de como você está escrito, aí ele diz assim, ainda que ele não esteja presente, as pessoas não estejam presentes em corpo, mas está presente em espírito. O que importa é isso. Não interessa onde você está. Você pode estar lá no Japão, mas se você estiver no mesmo espírito comigo, na mesma palavra, nós estamos juntos. Porque os discípulos de Paulo, a maioria deles, 90% deles, nunca viu o rosto de Paulo, nem a voz de Paulo. Mas só era através de carta que o Espírito Santo dava inspiração a Paulo e Paulo testificava. Estão falando que tu tá falando muito rápido. Tá bom? Tal pai, tal filha. Exatamente, não. Mas a filha fala mais rápido ainda, tá bom? Glória Tá? a nosso Salvador. Então nisso aí. Então as cartas de Paulo, as cartas dos apóstolos eram inspiradas pelo Espírito Santo, que no qual testificava no coração daqueles que estavam lendo. Por isso que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Exatamente. Romanos 10, versículo 17. Sim, ele é meu pai e sacerdote desse ministério. Mais perguntas aí. E aí a pessoa perguntou, então Deus não me ama? Ele quer te amar. Ele quer te amar. Ele quer te amar, Ele quer te amar, com certeza. A religião que complica as coisas, mas ele quer te amar. É só você ver ali a situação do que você realmente vai trabalhar para ele, fazer a obra dele, amar ele, que com certeza ele vai te amar. Tu pode ser um coração contrito, um espírito voluntário, Deus jamais abandona, abençoado. Com certeza, para mais uma glória no Senhor Jesus. Até porque a Bíblia Sagrada não manda perseguir pessoas com o seu comportamento. Então, deixa claro para acolher em espírito e em verdade. Nenhuma igreja tem autoridade nenhuma para perseguir nenhum tipo de comportamento das pessoas, assim como também não tem autoridade para poder perseguir as autoridades. Exatamente. Tá bom? E aqui o abençoado comentou, não sabia se a pessoa estiver no pecado, Deus não ouve nós. Por isso que é importante. Oséias 4, versículo 6. O meu povo perece por falta de conhecimento. Mateus 22, 29. Errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder do Senhor Deus. E aí você vai, João 9, versículo 31. Palavra do próprio Senhor Jesus. Deus não ouve a oração de pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ele ouve. Exatamente. Certo? E aqui o abençoado comentou, isso mesmo, o povo está muito pegado a uma placa, sendo que Jesus foi claro em dizer onde estiver. João 4, do 21 a 26. Inclusive o culto, então, porque eles não sabem fazer. Deus, Espírito de verdade, e ele mesmo falou, o próprio Senhor Jesus, que ele não está em carne, mas está em espírito. Aí vai, Mateus 16 e Mateus 18, poxa. Tá aí, gente. Não adianta. O homem forçou essa igreja de 4 paredes para poder fazer arrecadação de ofertas e dízimo. Exatamente. Ele não acreditou que Deus poderia tocar no coração das pessoas e as pessoas entregar a eles. Pronto. Exatamente. O Espírito Santo que faz isso. Pessoal, aprendi muita coisa aqui que eu não sabia. Muito obrigado, Deus abençoe. Muitíssima gratidão, eu agradeço muito. Isso aí, seja nosso discípulo e peça uma igreja aí para onde você estiver, em qualquer lugar do Brasil, que é questão de meses para não poder chegar aí. Exatamente, no Milho Ofertadinho de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos, é onde durante toda a live eu interajo com todos vocês. Lá não é igreja não. Exatamente. Lá é ministério realmente, onde ela oferece dinheiro para poder pegar os mentirosos. Glória ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a inauguração dos nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil estão levando muitos empregos, trabalhos e franquias para todos aqueles que querem se juntar conosco ou estão junto conosco, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Se quer um templo que trabalha com a verdadeira palavra do Senhor nosso Deus, com o desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar, entre em contato conosco através do privado, também para você saber como ser membro de nossas igrejas virtuais e ser ainda mais abençoados com a paz, a graça, a alegria. Vocês precisam ter muita fé, muita paz, muita alegria. Exatamente. Não a fonte que tem que ser uma só, Senhor Jesus. Exatamente. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui. Aguardo vocês nas próximas lives de segunda a sexta, de meia-noite 7 até 1h24 da madrugada, no @Igrejas Benditas, e 12 minutos antes das 7, no @Mileofertadim. Fiquem todos com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo, e meu muitíssimo amém.